Esta semana no podcast Marketing para Idiotas vamos falar de podcasts e como eles podem ajudar freelancers e empresas de todas as dimensões a aumentarem a exposição das suas marcas e alcançarem o sucesso. Para nos ajudar, convidamos uma das referências de podcasts a nível nacional, Elizabeth Costa. Olá Miguel. Olá Diogo. Muito obrigada pelo convite. Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologias. O meu nome é Miguel Rão Vieira e estou aqui, como sempre, com o Diogo Abrantes da Silva. Alô. E a Elizabeth Costa, a nossa convidada especial esta semana. Diz olá, Elizabeth. Olá. Para os que não sabem, Elizabeth tem muita experiência de produção de rádio, é uma referência no Grupo Renascença, mas hoje está cá como editora da plataforma portuguesa de podcasts chamada Popcasts. Uma plataforma onde podem encontrar alguns dos principais podcasts de Portugal e onde também podem enviar o seu próprio podcast para ser Claro, nós vamos falar sobre isso. E também já se pode ouvir o Marketing por Idiotas. Também não, já há algum tempo que se pode ouvir. Pois é verdade. Ok. Nós esta semana vamos falar sobre podcasts, como é que as empresas de todas as dimensões, freelancers, podem usar este meio de comunicação. É um meio de comunicação. É um formato. Um formato de comunicação. É um formato. Ok. Olha, Elizabeth, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Espero que consigas partilhar aqui parte da tua experiência neste novo meio. Eu também espero. Meio. Sim. Nós gostávamos. Vou tentar. Faz lá isso, faz-nos um favor. Ok. Diogo, queres começar tu aqui com este interrogatório? Jesus, interrogatório. Não, eu acho que começamos. Então vou ausentar-me, se é um interrogatório, não quero estar. Uma comissão de inquérito. Credo. Eu acho que podemos começar pelo início, não é? Que é esta. A plataforma como este meio de podcast, este formato, não é? Como é que as empresas podem utilizar este formato para comunicarem e se envolverem e usarem este formato em si como uma forma como um meio de comunicação, como existem muitos outros? É uma forma mais próxima de as empresas chegarem e comunicarem com os seus clientes ou com os seus fornecedores. É uma forma de contar a história, é um bocadinho fazer aqui storytelling, posicionar-se no mercado e ganhar autoridade. Portanto, o podcast, seja ele formato vídeo ou só áudio, serve para isto. As empresas têm aqui um excelente formato para se mostrarem, mas mais do que se mostrarem, fazerem os clientes e todas as pessoas que se relacionam com elas para fazerem entrar na empresa, conhecer por dentro, ter proximidade. Sim, e há aqui duas óticas, não é? Porque as próprias empresas podem criar esse podcast, não é? E usam-no como um meio, não é? Exato. Ou podem patrocinar ou envolverem-se com outro, não é? Há essas duas formas. Com certeza. Por ora, as empresas ainda gostam de, como se costuma dizer, meter a mão na massa. Criar o seu próprio branded content. Tem mais controle, não é? Tem muito mais controle. Mas eu acho que está no momento de pensarmos se não era melhor patrocinar quem já sabe fazer podcasts. Até porque... É porque às vezes as empresas... podem rodear-se de um excelente know-how, de alguém que as ajude a construir este formato. Mas este formato tem especificidades que, se calhar, se ligarem a alguém que já saiba como é que se faz e como é que se avança com um formato destes, talvez tenham melhores resultados. Olha, tu tens muita experiência a nível de produção de rádio. Sim, e agora foi também... durante muito tempo o meu core business. Sim, mas agora estás a ser uma das impulsionadoras também deste formato podcast. Foi a pandemia. Exatamente, mas diz-me uma coisa, tu notas muitas diferenças entre, quem fazia rádio, quem faz podcast agora, isto. Há quem diga, o podcast é rádio da internet. Não, mas não é. O podcast é um formato diferente. Rádio é rádio. Podcast é podcast. Apesar de serem, é como aqueles parentescos próximos, tipo primos em primeiro grau, irmãos, sei lá. Não fosse estarmos numa rádio. É um bocadinho isso. Mas é assim, eu não sou, apesar de nós ainda vivermos muito num mundo onde chamamos podcast a segmentos de rádio, eu acho que o caminho que vamos fazer, que vamos trilhar, é tornar este formato independente, mas ao mesmo tempo não muito independente. Eu acho que é um formato multiplataforma que já começa a preencher vários gadgets onde nós vemos e consumimos este tipo de conteúdo, mas não é um segmento de rádio. Pois, porque nós vemos muitas rádios a fazerem, têm os programas e depois cortam o programa, passam-no para podcast e mas depois sabes ouvem... que isso
isso é um problema com que se debatem as pessoas que trabalham com podcasts. As pessoas não querem fazer isso. Não querem, por isso, simplesmente cortar o início e o fim e pôr em podcast. Pronto. Mas, muitas vezes, nós sabemos como é que é a voragem dos dias, como é que o tempo passa, os recursos que são sempre escassos, não é? Em todas as empresas há sempre esta questão de recursos escassos, há pouco tempo, há poucos estúdios. Quem diria? Acho que não estou a dar novidade nenhuma, não é? Mas pronto. E portanto acabamos por fazer isso, acabamos por pegar no segmento de rádio e colocar numa plataforma de podcasts. No entanto, eu sei, pelas conversas que tenho, pelas relações que mantenho com pessoas que fazem podcasts e que fazem podcasts sobretudo nas grandes marcas, porque isso que tu estás a dizer passa-se ao nível das grandes marcas de comunicação em Portugal. Claro. As rádios então a televisão tem uma dificuldade imensa, porque, por exemplo, passa para podcast segmentos de televisão Que não funcionam. que às vezes não funcionam. Exato. Há uns que são completamente utilizáveis. Mal se nota que ele tem um princípio, tem um meio, tem um fim, as pessoas são convidadas a ficar, convidadas a partilhar. Há aquele sentimento de proximidade que o podcast sempre tem. Mas há outros em que não. Muitas vezes, quantos de nós é que não estavam a ouvir coisas e ouviram dizer: neste mapa que nós estamos agora aqui a ver, Exato. a Ucrânia está a progredir e a Rússia está a regredir. Pronto. Porque é um formato Claro. Certo. de televisão, Certo. não é um Mas podcast. neste caso até resulta, por exemplo, no caso da Rádio Renascença, não é? Temos o podcast mais ouvido em Portugal, não é? O da Certo. Joana Marques. Exato, mas has de perceber que até esse formato, quando vai para a rádio, é completamente balizado de forma a criar ali um momento único. Ou seja, que não se confunde com o que vem antes, não se Não confunde tem contexto com... antes Exatamente. sim. Se tu Depois. Mas é diferente. Eu nunca ouvi. Nunca te percebeste? Nunca ouvi na rádio. Nunca ouvi na rádio. Não é Sempre diferente. ouvi o formato Não é YouTube. diferente. Quando elas estão em antena, faz-se por não haver colagem com o segmento anterior e Ok. coisas que progridam para o segmento que E vem que às logo a vezes seguir. falham, e que é absolutamente normal, porque às Mas vezes vão puxar uma coisa ou outra e é normal. Exato, Acontece. com certeza. Mas isso eu acho que nos últimos tempos a evolução foi fantástica. Quando nós começámos Estão mais conscientes, não é? Completamente. E que tem-se feito um trabalho para que aquilo que fique na plataforma, uma vez que até é um formato que se mantém, não é? Eu posso ir ouvir os extremamente desagradáveis de há um ano. Tem Certo. graça à mesma. Certo. Claro, Portanto, aquilo vive para sempre. Portanto, vive para sempre, exatamente. Aliás, o podcast tem essa coisa ótima, é que vive para sempre nas plataformas. É verdade. A menos que tu vás lá e tires à força, está lá. Portanto, eu posso produzir um conteúdo completamente de não atualidade, se é que se pode dizer Pois, assim. depois também depende um bocadinho do tipo de podcast, não é? No nosso, vamos batendo na atualidade, apesar de haver ensinamentos que vão Não, sendo dados. mas queres um fun fact, Miguel? É que um dos podcasts, um dos episódios, aliás, mais ouvidos, continua a ser o primeiro episódio que nós publicamos. Portanto, há muita gente que volta atrás e vai querer ouvir o primeiro episódio, para mal dos meus pecados, porque o primeiro episódio ainda está, não é? É aquele mais um bocadinho a favor, não é? Mas acontece. Olha, e estavas a falar aqui sobre esta diferença entre podcasts e rádio. Até anunciar num e noutro é diferente, não é? É, completamente diferente. Estás a falar em anúncios, estás a Isso. falar em advertising. Isso. Estás a falar sobre isso. Ai, não tem nada a ver. Apesar de tu teres no podcast vários formatos, tal e qual como na rádio também tens, mas podes ter aqueles que são os mid-rolls, os pré-rolls, os rolls final, que é uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que vem a seguir. Eu, no meu podcast, nas plataformas onde eu tenho, muitas vezes, eu tenho um podcast, quando eu ouço, está um anúncio a uma máquina de lavar que eu nunca vi nem conheci, porque as plataformas é que injetam. Mas também pode haver a publicidade que eu faço. A nativa, eu não é? host que anuncio e que me envolvo com a marca que quer anunciar no meu podcast. E vou-te dizer, segundo todos os estudos realizados até este momento, a credibilidade de um host de podcast é muito grande, é muito maior do que o do influencer, Mas por o exemplo. marketing por idiotas estava nesse estudo? Não, pois se calhar não estava, porque assim falta-nos aqui um Faltam anúncio, uma publicidade, qualquer coisa, certo? Não, mas é porque vários estudos mostram que até a nível, agora estamos na época dos influencers, não é? Que até a nível de
retorno da marca é muito maior quando a publicidade é feita por um host de podcast. E isso é importante. Eu acho que as marcas... Aliás, ontem quando estava aqui a preparar-me, eu percebi que por cada euro que alguém investe num podcast, consegue fazer de 4 a 6 euros. Ou seja, retorno bom. o retorno é bom. É bom. Vocês estão a ouvir e invistam em nós. Mas é verdade, mas é verdade. E sabes, eu acho que o problema é exatamente esse. É a monetização, o criar rendimento com o podcast. Esse é... é assim, quando começámos a fazer o podcast, ainda vivemos muito naqueles dias, apesar de já estarmos em 2021, quase 22. Começaste em 2019? Final de 2019? Não, 2020. foi já depois. A ideia surgiu completamente na pandemia, 2020. Trabalhámos até 2021. A plataforma começou a funcionar no final de 2021, dezembro, Ok. mesmo no finalzinho. Pronto. Na altura estávamos muito preocupados em explicar o que era um podcast, como é que se ouvia um podcast, onde é que se encontrava este formato. Será que as pessoas sabem que podem ir ao Spotify e não está só lá a música? Havia estas dúvidas. Hoje em dia isso já está, isso é completamente passado, isso já ninguém quer saber. Já toda a gente sabe o que é Já isso. toda a gente sabe o que é um podcast. Neste momento, o problema do podcast é como é que fazemos dinheiro. Como é que as pessoas que pegam neste formato conseguem ter retorno do investimento que fazem? Porque assim, o investimento em podcast pode ser Material. Pode ser material, claro, de tempo. Aliás, tu tens que ter tempo porque Tempo é o maior investimento. É o maior Isto é um investimento brutal a nível de tempo. Até porque neste momento toda a gente está... Antes as pessoas... Aqui há uns anos atrás, as pessoas achavam que gravavam o programa, lançavam nas plataformas, iam à sua vida, começavam a trabalhar no próximo episódio. Nós sabemos que isto não funciona. Isto não funciona. Portanto, tu só vais a meio do trabalho quando acabas de fazer um episódio de podcast. Porque a seguir tens de promover nas redes sociais, em todo o lado que tu conseguires, newsletter, partilha com a família, diz aos amigos, porque só assim é que vais conseguir construir uma comunidade e, em última análise, conseguires de alguma forma rentabilizar aquilo que estás a fazer, ter algum retorno, não ser só tu a investires num formato, porque é apaixonante, porque as pessoas, todas as pessoas com quem eu falo e sobre o podcast, isto vive da paixão. As pessoas, Isto é preciso ser-se maluco para fazer isto. É preciso ser-se completamente louco, exatamente. Porque é isso, porque dá imenso trabalho, tem algum investimento monetário e o retorno ainda não é significativo. Sim. Então, e diz uma coisa, mas há pessoas a ouvirem podcasts em Portugal? Imensas Trouxeste aí pessoas. os números? Trouxe. Para Deixa nós. ver. Sim. É assim. Primeiro que tudo, assim já de cabeça, cada pessoa que ouve podcasts em Portugal ouve mais ou menos 1h10 por semana. É, né? Ok. Exato. Pronto, já não é mau, já é muito... Só no nosso é o esgota nosso- uma. É o nosso episódio e o episódio das Exato. rapidinhas. Não, e o por dentro com que é o meu Exato. episódio. E o Pronto, dela, o meu desculpa. episódio, o meu podcast, O teu é 15 portanto. minutos, não é? Exatamente. Portanto, e já há muita gente. É assim. Há espaço para todos. Há espaço para todos. E é assim. Toda a gente sabe que a malta nova é que ouve mais podcasts. Consome. Não tem nada a ver, tipo, geração Z, Y, aquelas todas que têm as letras do alfabeto. E agora estamos a assistir ao nascimento da alfa, portanto, a ver o que é que acontece, de que forma é que eles vão consumir podcasts. Mas, sem dúvida, são eles a malta mais jovem que ouve podcast. No entanto, e saiu também um estudo esta semana curioso, nos 55 mais. O crescimento está a ser também exponencial. Eu sinto, de toda a gente com quem eu falo, neste momento da nossa geração, 40 anos, a maior parte das pessoas têm pelo menos um podcast que gostam de ouvir. Sim. Ou não sei se fica bem dizer, sim, eu tenho um podcast Sim, que sigo. sabes que Ou- também se sabe que as pessoas que ouvem podcasts têm mais formação, maior nível de literacia e até em termos de estatuto social estão um bocadinho, são média alta. Claro, por isso os nossos ouvintes são Claro que realmente sim. são. Tu és diferente. Mas tu és uma estavam a pessoa perguntar, especial. é assim, neste momento em Portugal já há 2,4 milhões de pessoas que ouvem podcasts com assiduidade. E quem diz assim. 2,4 milhões de Exatamente. pessoas. Portanto, em Portugal, nós dos 10, 11 milhões
não sei, já não me lembro do último censo, 2,4 milhões já têm o hábito de ir pelo menos uma vez por mês a uma plataforma ouvir um podcast qualquer. E alguns, por exemplo, eu sei que não se deve, nestas coisas de estudos, nem se deve dar, como é que se diz, muito este testemunho pessoal de eu conheço A, conheço B, porque as coisas, o achômetro Claro. não é uma coisa muito. Pronto. Neste programa é. Podemos fazer. Podes Pronto, dizer tudo o que exato. tem de ser. Mas eu vejo pelos meus filhos, que são adolescentes, jovens adultos, eles neste momento ouvem podcasts, ouvem ou veem, porque também temos aqui este conflito. Um podcast é áudio, é vídeo, é as duas coisas, como é que é? Eu há bocado estava a dizer que era multiplataforma, pronto, mas só para dizer que consomem os podcasts que estão no top, que nós sabemos que toda a gente ouve, no entanto nunca ligam a rádio, por exemplo. Pois não têm esse hábito de ligar a rádio. Portanto não vão lá como estávamos a dizer há bocado. Portanto, eles consomem nas plataformas, consomem nas redes. Veem nas redes, vão à procura nas plataformas e isso faz com que o consumo deles seja diferente do nosso. Sim, mas olha, uma coisa que eu tenho Do reparado. nosso, porque somos todos de provecta idade, não sei se já perceberam. Sempre que eu vejo a nível de números e tal, há alguns podcasts, entre aspas, que são líderes dos números. Por exemplo, o da Joana Marques, Sim. Pipoca Mais Doce. Ou seja, isso não está a inflacionar um bocadinho os outros podcasts Sim. todos? Sim. Ou seja, porque nós temos o podcast nativo, tipo o Marketing por Idiotas, ok, isto é podcast. Não estou a dizer que os outros não são menos podcasts, mas Como tudo na Estás a vida, perceber a ideia? nada é completamente branco, nada é completamente. Temos aqui muitas zonas de cinzentos. E é assim: sabemos que o humor é das categorias Mais a mais ouvidas. consumida. Pronto, as pessoas ouvem humor. Já nos lixamos, Miguel. exato. Agora, vamos aqui fazer uma distinção. O podcast é um conteúdo de nicho. Por Exato. definição, o podcast é um conteúdo de nicho. Não, aliás, um dos problemas também das marcas agarrarem o podcast são os números. Porque estamos habituados, e sobretudo as grandes marcas de comunicação estão habituadas a ter sempre números gigantes. O podcast não pode ser medido assim. Isto não é cobertura. Porque não é possível ter Vamos lá ver. É possível ter milhares de ouvintes. O humor Certo. tem milhares de ouvintes. Certo. Mas há temas que caem lindamente no podcast, que estão lindamente, que vivem muito bem no podcast e nunca vão ter milhares de números. Números aos milhares. Não vão ter. Não vão Certo. ter 100 mil ouvintes. Eu, por exemplo, tentamos colaborar de perto com uma investigadora que faz um podcast sobre arqueologia. Vamos lá ver. Uau, boa. Vamos lá ver. Em Portugal, quantas pessoas assim, fazendo mais um achômetro, quantas pessoas é que Estás no estão. sítio certo. Exato. Olha, aqui em 3, um gosta bastante de arqueologia, que sou eu. Pronto. Até gostava de ter ido estudar isso. Pronto, e ela tem um podcast de arqueologia, faz comunicação aliás, o que ela quer fazer é comunicação de ciência com enfoque na arqueologia, que é a área dela, e já agora o podcast chama-se Let's Rock e é muito giro. Ganhou este ano o prémio Pods na área de ciência e tecnologia, portanto é para ir a ouvir porque é muito, muito giro. Mas é assim, ela pode fazer um excelente trabalho de qualidade brutal. Está aí no país errado. Sim. Se estivesse nos Estados Unidos, sim. nos Estados Unidos Certo. tinha milhões. Sim, mas isso, Claro. mas isso também. Mas é isso, esse é o objetivo que tem. Mas sim. esse também é outro dos nossos problemas, dos nossos problemas aqui em Portugal, que é a escala. É Pois. complicado. É assim, nós sabemos que lá fora um podcast tem 100 mil ouvintes e não é quase nada. Cá para nós, 100 mil ouvintes é brutal, porque Claro. nós somos este cantinho. Já dava para entrar numa discoteca à borda. É claro que nós. Não, mas é verdade. Então, nós aqui estamos a fazer um excelente trabalho. Adoro. Olha a cabeça do Miguel, não é? Que ainda Certo. está Nós no miúdo dele. acrescentamos sempre 2 números aos nossos dados. Que é para ser Mas mais... eu acho ótimo, eu também Exato. gosto disso. Não, mas lá está, porque também é assim, como é que tu. Este é outra das polémicas do podcast. Como é que tu medes
o sucesso de um podcast. O que é o sucesso de um podcast? Eu sei fácil. Essa para mim é muito fácil. Então força, responde lá. Isto de uma pessoa que faz podcast há mais de 10 anos. Então diz-me. Que estou nisto. O meu sucesso é fácil, é continuar atualizado, e foi essa a razão pela qual eu criei o podcast. Mas é tal, Sim, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Eu há poucos dias escrevi no LinkedIn isso mesmo. Eu sou uma vencedora porque eu faço parte de um nicho que já conseguiu ultrapassar os 3 episódios, os 10 episódios, os 20 verdade. episódios, já vou nos 44. Portanto, isso quer dizer que a minha consistência já faz de mim uma vencedora, porque não sei se vocês sabem, mas é assim, não sei, mas 1% dos podcasts ultrapassa os 3 episódios. Se ultrapassar. 1%. As pessoas Uau. começam cheias de força, vou fazer um podcast. Sai o primeiro episódio, têm 10 ouvintes, a mãe, a irmã, o amigo mais próximo, Claro. alguém que caiu lá por acaso. Faz o segundo episódio, tem 7 ouvintes. A mãe já se cansou, o irmão já não quis. Pronto, Pois. se calhar o assunto nem sequer, se for um assunto de nicho, já nem sequer lhes importa muito, portanto, e a pessoa diz: estou aqui a fazer o quê? Ainda vou fazer o terceiro. E depois desiste. Claro, porque isto demora tempo a ter algum sucesso e um sucesso relativo. Sim. Mas Voltando mais atrás, como é que se mede? Mede-se pelo número de downloads. Eu posso fazer download, posso não ouvir. É assim, o vosso podcast tem 1 hora. Eu posso fazer download porque de repente interessei-me. Estavas entusiasmada, mas depois... Exato, ligo. E não ouves. E não ouves. E cada plataforma que sustém, que integra o nosso conteúdo, tem uma forma de medir. Ou é Certo. pelo tempo. Por exemplo, o YouTube começa a contar a partir se a pessoa vir mais de 30 segundos. Mas quer dizer, isso, por exemplo, num podcast como o vosso, como este que estamos aqui a gravar, quer dizer o quê? Que Certo. é um flop. Os números não significam nada. 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 Então, Mas deixa-me só dizer que desculpa. eu meço o sucesso de outra forma. Estou a medi-lo de uma forma mais qualitativa. com uma fita métrica. Uma fita Não, métrica, desculpa. assim. Eu estou a Seria medi-lo qualitativo. pelo número de pessoas que eu ando a conhecer deste mercado. Que eu conheci, tinha um conhecimento muito limitado de pessoas, e agora nós basicamente andamos a conhecer toda a gente do mercado. E isso é bom, os convidados que vêm e tal. Networking, sim. Uma sim. forma que nós temos de medir o sucesso neste momento é que houve uma altura no início que nós tínhamos de andar muito a correr atrás de convidados, e agora alguns deles já vêm ter connosco. Pessoas de Já se relevantes. oferecem, foi o meu caso. Sim, Sim, por exemplo. Pronto. já agora deixo isso. que Andaste é- aqui à porta. Andei aqui Bates à porta, a por pedir para favor, vir. quando é que me entrevistam? mas isso é um bom ponto. Ou seja, se quiserem depois saber um pouco mais sobre o nosso podcast e destas origens e objetivos, isso, vocês podem ouvir, na verdade, o episódio que nós fizemos com a Elizabeth. É verdade, estivemos a falar sobre a história. Recordas qual era o número? Não. Não me recordo. dos primeiros. Estou-te a dizer, não foi dos primeiros, já acho que já entraste na segunda temporada, portanto. Toma! Pronto. Nós ainda estamos na primeira temporada. Exato. Episódio 300 da primeira É verdade. temporada. Não, mas, por Este é o exemplo, 301. outra coisa, quem faz podcast, continuamos sempre, não paramos, tipo marketing por idiotas, ou fazemos temporadas como a Elizabeth, que já vai agora, quando recomeçar, vai para a 4ª. Pois. Sim. Pronto. É que nós não paramos, é verdade. Isso é um bom ponto. Mas sabes que de alguma forma vocês é que estão certos? É verdade. certo é. Saiu um artigo esta semana a falar dos podcasts que estão sempre on. Pessoas que não param nunca. Porque. Mas nós temos a vantagem de sermos 3 e que nos Pronto, vamos exato, revisando. Hoje o Frederico não está cá. exatamente. Mas isso é importante. Não reveles os segredos, Miguel. Porque num podcast a consistência é o estar sempre em contacto com a nossa comunidade, quem nos ouve, é muito, muito, muito Mas importante. diz-me uma coisa, será que a consistência falha porque as pessoas ainda não sabem medir bem o sucesso do podcast? A consistência falha porque quando se inicia um podcast, tens isso de que já falámos aqui, que é: eu vou desistir porque entretanto não sou famoso de um dia para o outro. Basicamente é isto. Não estou a ganhar rios de dinheiro de um dia para o outro, não vai acontecer tão depressa. E também porque ninguém está à espera do trabalho que dá fazer um podcast com consistência. Ou seja, estar sempre a contactar com quem nos ouve, fazer novos episódios, promover. Vocês são 3 e devem perceber o trabalho que isto vos dá, não é? Quanto mais não seja alinhar agendas. Quando é que eu posso? Quando é que o Frederico pode? Quando é que o Miguel pode? Quando é que o convidado pode?
Quando é Claro. que eu publico? Claro. Bem, mas gente, eu quero recentrar mais Então vamos aqui na recentrar. parte de empresas e como é que os nossos ouvintes podem beneficiar com podcasts. Isso vale a pena anunciar com podcast. Isso vale seguramente a pena. Boa, gosto. Eu queria dar aqui este exemplo. Eu não sei se. E estávamos a falar um pouco em off antes de começarmos, deste exemplo da Vorten Mockcast. Sabes o que é, Miguel? Não? Então, neste momento existe um festival, ou vai existir um festival, que se chama Vorten Mockfest, ok? Que é um festival de humor, de comédia, e eles criaram. E achei super interessante esta estratégia, que foi, eles criaram um podcast com vários episódios limitados antes do festival, ok? E este podcast, claro, que inclui nomes como Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela, Diogo Batáguas, etc, etc, que são as pessoas que vão estar no festival, não é? Isto tudo à pala da Vorten, como é óbvio, não é? E eu achei uma estratégia super interessante de usar os podcasts, não é? Como uma forma de comunicação, porque parecendo que não, aquele festival de repente tem o nome da Vorten, não é? Tem o naming que a Vorten pagou e conseguiu, patrocinando estes episódios, não é? Buscar uma exposição muito maior através dos convidados que lá conseguiu juntar. E a minha questão para ti, Elizabeth, é. Tu já viste tantos podcasts, já ouviste tanta coisa, certamente. Tens assim alguma estratégia como esta de como as marcas com alguma criatividade comunicaram ou entraram dentro do podcast para se comunicarem? É assim, eu acho que as marcas ainda estão hesitantes. As marcas em Portugal estão hesitantes em apostar no podcast a sério. Pelos motivos que já falámos, que é falta de números, portanto, o que eles procuram não é bem os números que os podcasts devolvem, apesar de a ligação com os clientes que podem dar retorno seja muito mais próxima e muito mais eficaz, pronto, mas ainda não estão. Então, o que é que as empresas fazem em Portugal? Pegam em formatos de. Não é curta duração, porque os episódios podem durar 10 minutos, ou meia hora, ou uma hora. É de curta duração no tempo. Estás a falar de... Isso. 10 Como este exemplo, não é? Exatamente. Isso. Estás a falar de 10 episódios, ouvem-te durante aquele curto espaço de tempo. Quando o festival terminar... pode haver ali um hype de ouvi estes senhores ali no palco, vou ouvir o podcast. Sim. Mas já não vai haver mais novos episódios, já não crias a ligação àquele espaço, que é Ok. isso que o podcast faz. Então achas que nem sequer foi uma boa estratégia esta? Não, Não, acho mas porquê que tu não gostas desta estratégia? Eu gosto desta estratégia porque eu acho que tudo que seja investido em podcasts, acho ótimo. É assim, invistam em um episódio, mas invistam, experimentem. Eu acho a estratégia ótima. Agora, acho que para quem falas das empresas, as empresas funcionam assim. Eu sei que pegam em 10 episódios, convidam um grande nome. O Ricardo Araújo Pereira, não há muitos Ricardos Araújo Pereira, mas pegam numa Ana Galvão, pegam uma Joana Marques. Numa Joana Marques já está muito ligada a este formato, é mais complicado. E fazem 10 episódios. Certo. Promovem. Faz um hype. Eles aparecem geralmente logo tipo nos primeiros lugares dos tops durante aquela semana e depois desaparecem. Não sei se acho ótimo. Acho muito bem, se é para gastar dinheiro, gastem em podcast, mas o formato podcast precisa de maior fôlego, precisa de que lhe deem mais espaço. É assim, 15 episódios não é nada. E se uma empresa quiser criar ligação com os seus clientes, se um CEO se quiser dar a conhecer, não vai fazer aquilo em 10 episódios. Tem que manter tem que ir aparecendo. Aliás... Sim. Também é outra estratégia. Os CEOs neste momento, as empresas estão a fazer podcasts, sobretudo porque, deixa-me só fazer aqui um à parte. Força. Nós já falámos da nossa dimensão. Nós somos um nicho. Portugal é um nicho. Isso. Pronto. Se tu fores falar dos Estados Unidos, se fores falar do Brasil, que são assim
os grandes produtores e os grandes consumidores, a coisa é completamente diferente. Certo. Nós já falamos em 28 mil milhões de euros de que a indústria do podcast mexe por esse mundo fora. Uau. É aquilo, eu nem sei se estou a dizer bem o número, porque eu vi o número Eram muitos zeros. em dólares. E portanto, estas coisas, quando é a conversão para euros, eu sou péssima a matemática, jamais poderia ter um podcast sobre matemática, porque mas é assim, movimenta imenso dinheiro já, pronto. Certo. E apostam em prolongar o podcast no tempo. Não é um hype, não é uma trend. Certo. Tipo, a trend do momento é o Mockfest agora. Vamos fazer humor em podcast e depois nos palcos, mas depois morre. Pronto. Foi ótimo. O formato. E eu provavelmente daqui a um ano vou lá e se calhar ainda encontro. Olha, a Vorten estava ligada a isto é giro. Sim. Pronto. Também há essa perspectiva. Eu advogo, mas isto é porque eu sou uma podcaster de alma e coração, acho. Eu acho que os formatos precisam este formato precisa de mais tempo para. Será que não há aqui um problema de estratégia? Por exemplo, tu não conseguiste. Desculpa, Miguel, Sim. achas que se tivesses feito 10 episódios de marketing por idiotas? Sim, acho que são estratégias diferentes, Claro. não é? Por exemplo, nós tivemos há uns episódios atrás um especial sobre business to business e eu penso que realmente os podcasts podem ser uma ótima forma de account-based marketing, ou seja, de nós fazermos um podcast onde convidamos possíveis clientes, não é? Para ver se Que é uma estratégia, não é? Portanto, isso pode ser uma estratégia. Também eu acho que pode haver estratégias diferentes. Sim. Não é? Por Isso pode ser exemplo, interessante. se fores uma pequena marca, tens uma loja online, o podcast pode ser uma excelente forma de alavancares o teu negócio. Sem dúvida, e é uma coisa, e é engraçado porque de repente o Mockfest, este festival, por causa do podcast, na conta de Instagram tem imenso conteúdo, porque tudo que era shorts, não é shorts, mas aqueles reels, etc., Exato. a partes do podcast que foi gravado, não é? Tudo a é dar conteúdo conteúdo, agora, claro exatamente. que sim. Portanto, isto na verdade é um reaproveitamento. Achei uma estratégia super Por isso é que eu te interessante. estava a falar da promoção, porque é isso, tu vais aproveitar o que tu fazes à partida, que é o podcast, aquele episódio, e aquilo dá milhares de conteúdo. Sim, mas não se pode estar a pensar só na forma de produção de conteúdo por produzir conteúdo. Eu acho que isso é um dos erros que fazem, por exemplo, o CEO de uma empresa começar a achar toda a gente quer ouvir-me. Não é toda a gente quer ouvir-me, é porque essa não é a perspectiva. Mas eu acho que uma boa estratégia. Eu quero dar-me a conhecer para que as pessoas criem uma maior ligação com a minha marca. Por exemplo, Não mas... percebes? É que é sempre veres é virares um bocadinho o espelho, estás a ver? Eu sei que sim, mas o que acabamos por ver depois na prática acaba por ser um bocadinho um estilo um bocadinho mais narcisista de eu vou estar a falar sobre mim. Por exemplo, Depende, sim. os exemplos que eu vi foi um bocadinho assim. Eu acho que uma boa estratégia deve ser uma estratégia que esteja fundamentada em alguns pontos, como por exemplo, vais fazer um podcast, conquistar novos clientes, para chegarmos a novos públicos. Por exemplo, outra para educar clientes relativamente a produtos e serviços. Que acho que é uma coisa que não se faz muito. Isso é super interessante, sim. Por exemplo, retalhistas podem fazer isso, não é? Falarem sobre os produtos. E sobre o negócio, por exemplo. Mas cuidado, é assim, Conta. estratégia é ótima, mas é assim, não podes estar a vender. Se fores fazer. Educar não é vender. Certo, por isso mesmo é que tens de contar uma história, tens de contar a tua história, tens de dar aquilo que tu queres que as pessoas ouçam. Não é? Mas é claro que a tentação é logo eu vendo. Mas se é só isso, também não vais criar atração. Portanto. Não, olha, a ideia é um bocadinho mais, por exemplo, imaginem uma empresa que tem um software qualquer de faturação. Certo. Eles querem vender subscrições do software de faturação, mas se eles estão focados em pequenas e médias empresas, podem criar um podcast sobre gestão de pequenas e médias empresas, marketing para pequenas e médias empresas. E estão ali a ajudar as pequenas e médias empresas Exato. a serem bem-sucedidas. Concordo e a marca contigo. aparece quase como uma... Exatamente, de vez em quando uma referência. Exatamente. No entanto, não deixa de estar sempre presente, porque Claro. está sempre ali no mindset de quem ouve aquele podcast. Claro, aquela claro. empresa que está Exatamente. relacionada com a ajuda aos pequenos e médios investidores. A por empresa exemplo. está a ajudá-los no negócio Exatamente. deles. E acho que outro
patamar também devia ser, por exemplo, tentar aumentar as vendas dos clientes atuais. Ou seja, temos clientes, eles ouvem o nosso podcast, estamos a ajudá-los no negócio deles e de vez em quando vamos promovendo aqui novos lançamentos e coisas que nós vamos fazer e finalmente também reter clientes. Eu acho que as empresas muitas vezes pensam temos que criar conteúdo, temos de ir para o LinkedIn e estar ali todas as semanas a meter muita coisa para o nosso nome vai aparecendo ali no meio. Mas se não houver uma base estratégica real, as pessoas não ouvem. Por exemplo, porquê que as pessoas ouvem o marketing por idiotas? Porque vocês são muito giros. Não, que horror. Não somos giros. Não é por aí. Não, porque vocês estão sempre a agregar valor àquilo. A quem nos ouve, a quem ouve, a quem vos ouve. No início, as nossas maiores discussões era porque é que as pessoas nos ouvem. E depois era, para se manterem atualizados, ou para aprenderem coisas, ou para entretenimento. E nós andávamos aqui mas e ainda não sabemos a resposta exata. Por isso tudo, porque as pessoas ouvem sobretudo para se divertirem, para se entreterem e ouvem para aprender coisas novas. Portanto, tens aqui um mix ótimo para construir o teu... Porque tu não tens de ser enfadonho. Não sei se vocês se lembram do Madagascar, que era és enfadonho. Pronto. Não temos que ser enfadonhos para comunicar, para dar coisas às pessoas, para agregar valor àquilo que dizemos. Podemos ser divertidos, podemos estar aqui a dizer uns disparates, entre aspas, não é? Mas eu espero que desta nossa conversa alguém leve alguma coisa útil. E acho, por exemplo, que é super importante investir em podcast. Boa, olha, então aqui para numa ótica de terminarmos então mais este episódio. Quanto tempo é que já passou? É verdade, já estamos aqui nas horas a chegar ao nosso tempo. Eu não disse nada. Ainda nem pedimos para subscreverem o episódio. Para subscreverem o nosso podcast. Não, malta, foi ótimo estar aqui, obrigada. Então, mas antes de irmos, Elizabeth, como é que as empresas podem chegar aos podcasts? Há uma forma. Olha, podem, por exemplo, começar por fazer download da app do podcast, descobrir coisas fantásticas que estão lá e são produtores. Para além das nossas marcas, da Mega Hits, da RFM, da Renascença, que têm lá os seus podcasts, porque, digamos assim, nós tínhamos que mostrar aquilo que é nosso, porque o podcast pertence ao grupo Renascença Multimédia. Nós temos, aí já 500 títulos de produtores independentes de podcasts. E essas pessoas precisam de um boost, precisam de um empurrão. Portanto, vão lá, ouçam e vejam se com os temas que temos lá não há coisas que gostariam de patrocinar, gostariam de envolver as vossas marcas neste formato. O primeiro passo seria encontrar o podcast correto. Seria encontrar o podcast, sem dúvida. E depois comunicamos diretamente com o podcast, é a melhor forma? Com o podcast, sim. Eu posso deixar. Bom, é assim, se forem ao LinkedIn, encontram-me a mim, Elizabeth Costa, estou lá sempre a dizer coisas. Eu também sou das que gosto de ir ao LinkedIn dizer coisas. Pronto. E pronto, é muito fácil. Se não, há sempre. E tu podes então fazer a ponte para os podcasts? Claro que sim. E o podcast tem um site, para além da app, temos um site onde há assim uma entradazinha, um menu que diz: tens um podcast, clicam aí e mandam uma mensagem. É o mais fácil. Ok, perfeito. Boa. Miguel. Isto conta como publicidade? Tu vais pagar isto ou não? Bom, podemos falar sobre isso. Exato, como é que nós sobre o apoio. Pronto. Ouvimos falar em trilhões lá nos Estados Unidos. Não, é sim. Muito bem. Boa. Queres terminar? Queres fechar? Olha, foi muito bom ter-te aqui. Obrigado por teres vindo. Tens de vir mais vezes porque eu acho que realmente é importante a nossa comunidade e os negócios em Portugal, as empresas, perceberem que isto é um meio que realmente dá para fazer coisas giras, não é? É um meio que dá para fazer coisas muito giras. Mas tem muito mais do que se diga. Isto não é só pegar no microfone e gravar umas coisas. Também pode ser, se isso te divertir. Mas nós estamos aqui a falar sobre negócios, portanto, e sobre empreendedorismo, portanto, bora lá. Olha, chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado deste episódio. Subscrevam-nos onde quer que estejam a ouvir. No podcast. No podcast também, ok? Desculpa. Não se esqueçam, vão ao nosso grupo WhatsApp em w.marketingporidiotas.pt, subscrevam, façam likes e nós voltamos para a semana. Tchau. Tchau. Marketing por idiotas.